Olá, somos Aletheia Naus, que em grego significa Templo da Verdade. Vamos apresentar o vídeo Retornando ao Princípio do Pai, em resposta ao atual dilema que está ocorrendo na Igreja da Unificação. Atualmente, a Igreja da Unificação desviou-se do caminho da verdade. O vídeo Retornando ao Princípio do Pai foi feito na esperança de que todas as famílias abençoadas se unam novamente sob o propósito original do verdadeiro Pai. Será que já esquecemos qual era o objetivo final da Igreja da Unificação? Será que perdemos a compreensão de que a missão do verdadeiro Pai era a de ter ser Adão como o último Messias? O verdadeiro Pai veio para salvar a humanidade e trazer libertação a Deus. Será que nós nos esquecemos disso? Como sabemos, foi por causa da queda que a humanidade deixou a governança de Deus, perdendo sua capacidade de reconhecer seus próprios atos pecaminosos. A humanidade chegou a um estado de ignorância onde não sabem que estão cometendo pecados e não têm a menor ideia de como estabelecer um mundo ideal. Sem perceber, a humanidade criou o inferno. Neste estado decaído, o verdadeiro Pai veio como o ser substancial do amor e da presença de Deus. Ele trouxe o princípio, o amor verdadeiro e a família verdadeira, pois o verdadeiro Pai está em uma relação direta com Deus. Seu princípio é o princípio de Deus. Foi para refletir sobre as famílias abençoadas e a vivência do lema Amor Verdadeiro e Família Verdadeira que nós, da Aletheia Naus, decidimos produzir este vídeo. Capítulo 1. Será que podemos realmente apoiar a verdadeira mãe apenas seguindo-a? Por todos esses anos, nós investimos a nossa sinceridade para tudo o que o verdadeiro Pai disse, como ensinamento e testemunho. Nos envolvemos em relações públicas, empresas, libertação de antepassados, ofertas e dízimos. O verdadeiro Pai, no entanto, faleceu antes do dia da fundação, um dia tão especial que ele declarou que seria o começo do céu substancial na terra. Em um ponto tão crucial na história providencial de Deus, será que o verdadeiro Pai realmente deveria ter morrido antes desse dia? Dizem que o verdadeiro Pai foi para o mundo espiritual para estabelecer primeiro o reino dos céus no mundo espiritual. Mas esse é realmente o caso? O princípio divino afirma que o reino dos céus no mundo espiritual será realizado somente após o reino dos céus na terra ter sido estabelecido. Além disso, mesmo que o dia da fundação tenha acontecido, por que o mundo ainda não se tornou o reino dos céus na terra como o verdadeiro Pai havia declarado? Ao invés disso, por que a Igreja da Unificação se dividiu e se encontra em confusão e em completa escuridão? Será que as nossas mentes e corpos estão unidos? Será que lembramos o quanto o verdadeiro Pai lamentou, por mais quanto tempo as nossas mentes e corpos continuaram lutando? Quando questionamos os membros da Igreja da Unificação, não só um ou dois membros, mas muitos questionam. Após o santuário do verdadeiro Pai, levará 1000 anos para estabelecer o reino dos céus? Quantos membros realmente acreditam que as famílias abençoadas poderão realizar a visão 2020 que a Mãe Verdadeira tem? Se nós não tivermos uma compreensão mais profunda do significado por detrás da perfeição, realização e conclusão do verdadeiro Pai, será difícil perceber o nosso próprio amor verdadeiro e família verdadeira. Acreditamos que é fundamental que as famílias abençoadas retornem e reafirmem a direção do princípio do verdadeiro Pai, e agora é o momento para cada um de nós cumprirmos essa responsabilidade. Um indivíduo perguntou: se o ensino da Igreja da Unificação é amor verdadeiro e família verdadeira, então onde está esse amor verdadeiro e família verdadeira que vocês ensinam? Isso é exatamente verdade. O problema principal da decadência do testemunho vem disso. Podemos realmente apoiar a verdadeira mãe quando nós, famílias abençoadas, não conseguimos perceber a visão do amor verdadeiro e da família verdadeira? Agora, gostaríamos de analisar os conteúdos específicos do vídeo Retornando ao Princípio do Pai. Para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam todos os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar, um fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu ficou sozinho e orou: Deus, agradeço-lhe que eu não sou como as outras pessoas, ladrões, malfeitores, adúlteros, ou mesmo como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou 1/10 de tudo o que recebo. Mas o cobrador de impostos ficou a uma certa distância. Ele nem olhou para o céu, mas bateu no peito e disse: Deus, tenha piedade de mim, um pecador. Eu lhe digo que esse homem, em vez do outro,
foi para casa justificado diante de Deus. Lucas 18, 9 e 14. Pois todos os que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilharem serão exaltados. Na sociedade judaica, a hierarquia social era dividida em rabino, fariseu e, por último, os camponeses. Os fariseus eram dedicados seguidores do judaísmo, e essas pessoas faziam jejum 2 vezes por semana, davam os 10% de seus rendimentos, seguiam ordens e julgavam os outros que não davam dízimo. Apesar da devoção que os fariseus tiveram, a resposta de Jesus a essas pessoas foi a seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome expulsamos demônios, e em seu nome realizamos muitos milagres? Então eu os direi claramente: eu nunca os conheci, longe de mim, malfeitores. Mateus 7, 21 e 23. O que isso significa? Isso significa que Deus queria que a humanidade aperfeiçoasse o amor e estabelecesse famílias verdadeiras, ao invés de seguir as formalidades. Os adoradores tornaram-se focados na graça e nos milagres e não consideraram a vida para o desejo de Deus. A citação é dirigida aos crentes que pensam que podem ser salvos e ir para um lugar melhor no céu somente seguindo os costumes padrão da religião. Ao contrário do fariseu que rezava evitando os outros, o cobrador de impostos se arrependia conforme mencionado anteriormente. O cobrador de impostos ficou a uma certa distância. Ele nem olhou para o céu, mas bateu no peito e disse: Deus, tenha piedade de mim, um pecador. Lucas 18, 13. João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3, 2. Ele não diz: alegre-se, pois está próximo o reino dos céus. Além disso, o princípio divino afirma: pessoas como João Calvino propuseram a doutrina da predestinação absoluta e completa, que é amplamente acreditada mesmo em nossos dias. Eles assumiram essa doutrina porque acreditavam erroneamente que a realização da vontade de Deus depende unicamente do poder e da obra de Deus. Eles eram ignorantes do verdadeiro relacionamento entre a porção de responsabilidade de Deus e a porção de responsabilidade humana no cumprimento do propósito da providência da restauração. Princípio divino. O propósito de completar a providência da restauração é salvar a humanidade decaída, aperfeiçoar o amor e trazer a vitória para a família verdadeira. Este objetivo é algo que Deus sozinho não pode fazer com sua porção de responsabilidade de 95%. A porção de responsabilidade humana restante de 5% é necessária. Também é verdade que a providência foi prolongada porque a humanidade não conseguiu cumprir sua porção de responsabilidade de 5%. Será que realmente a humanidade poderá cumprir sua porção de responsabilidade apenas fazendo o que nos foi dito e seguindo o que foi decidido? Em conclusão, uma vez que o propósito de Deus para a criação foi para cada um de nós aperfeiçoarmos o amor com Ele, devemos assumir o domínio e cumprir nossa porção de responsabilidade, buscando ativamente o coração de Deus e sua situação para realizar o seu desejo. Nós, na condição de seguidores, não ajudaremos na realização de seu plano. Se formos seguidores, seremos apenas um peso e aumentaremos a responsabilidade da verdadeira mãe. Em resposta às pessoas como as famílias abençoadas que se orgulham de terem feito tudo o que lhes foi dito, como no tempo de Jesus, a mesma citação será usada: eu nunca conheci vocês, longe de mim, seus malfeitores. Famílias abençoadas, voltemos ao desejo de Deus e ao princípio original do verdadeiro Pai, para que não nos vangloriemos como simples seguidores. O princípio é preenchido com os 6.000 anos de amor que Deus tinha para a humanidade. Nossa fé e a providência da restauração devem ter o mesmo objetivo. Nós, da Aletheia Naus, esperamos fornecer mensagens para ajudar as famílias abençoadas a terem um estilo de vida de fé mais forte. Por favor, tente refletir sobre isso. Nada poderá começar com indiferença. Seguimos o que o verdadeiro Pai disse, mas o verdadeiro Pai faleceu antes do dia da fundação. Se continuarmos agindo da mesma forma que fizemos com o verdadeiro Pai, você não acha que vamos fazer com que a verdadeira mãe e os verdadeiros filhos também caminhem pelo mesmo caminho da cruz? Você não acha que devemos assumir a responsabilidade e buscar ativamente o coração e a situação de Deus? Como nós sobrecarregamos a verdadeira mãe com a nossa filosofia simples de segui-la obedientemente, será que não é possível que o verdadeiro Pai nos diga: eu nunca conheci vocês, longe de mim, malfeitores? Você não acha que precisamos pensar mais a sério sobre o que são o amor verdadeiro e a família verdadeira?
Você sabia que o verdadeiro Pai deixou as suas últimas palavras antes de sua morte? Você conhece o discurso que o verdadeiro Pai leu no Handoke continuamente? Esse discurso é a Assembleia Cósmica para o assentamento dos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade e para a proclamação da palavra pelo próprio Deus substancial. Por favor, tente aprender com este discurso.